Olá, boa tarde. Muito obrigado, Cassiano, viu? Pelas palavras, pela oração. Quero saudar o pessoal que está me acompanhando em casa, acompanhando a Canção Nova, todo o sistema de comunicação. É realmente uma graça ter um dia inteiro para refletir sobre a palavra de Deus. Eu, como já foi dito, me chamo Jonathan Ferreira, sou missionário da comunidade Canção Nova, casei recentemente com a Cláudia Guedes, nós estamos grávidos, graças a Deus. É uma menina, vai se chamar Manuela. Quero mandar um beijo para minha esposa e para minha família que estão me acompanhando, para minha filha, que está ali na barriga da minha esposa também. Bem, eu vim refletir sobre este tema aqui, ó, a respeito desse livro, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Este é um livro que o Padre Jonas, ele escreveu para a comunidade, em primeiro lugar, mas depois se espalhou para todos aqueles que queriam também ter um contato mais íntimo e de maneira simples, prática, profunda, fecunda, com a palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia. Então, tudo que eu vou falar é a respeito deste livro aqui e, claro, eu vou fazer uma introdução antes para que você entenda a importância da palavra e, então, por que se dedicar a este método? Porque aqui o padre, ele apresenta um método de ler a Bíblia e de lê-la no dia a dia. E aí tirar um fruto desta leitura espiritual. Muito bem, já que o tema é esse, a Bíblia no meu dia a dia, vamos refletir a partir do ensinamento do próprio Cristo em relação à palavra de Deus. Se você estiver aí na sua casa com a Bíblia perto, você, por favor, abra lá no capítulo 4 de São Mateus. Capítulo 4 de São Mateus, versículo também 4. Jesus, ele diz o seguinte. Mateus 4, versículo 4. Não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou repetir. Não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vou contextualizar você que acabou de escutar este versículo, esse trecho da Sagrada Escritura. Jesus estava no deserto. E no deserto, após 40 dias, Jesus sente fome. E ao sentir fome, o demônio se aproxima de Jesus e diz assim, bom, se você é o Filho de Deus, então pede que essas pedras se transformem em pães. E assim você pode comer essas pedras. Jesus se volta para o demônio e diz assim, olha, não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que interessante, aqui existe uma verdade sobrenatural, um ensinamento da parte de Jesus para nós. Olha, o homem ele tem uma necessidade material, uma necessidade de se alimentar. O homem, naturalmente, como todos os outros animais, ele tem a necessidade de se alimentar e de, naquele alimento que ingere, tirar os seus nutrientes e assim sobreviver. Se o homem não se alimenta, ele morre. O demônio, então, muito esperto, se aproxima de Jesus e fala, se você está com fome, então, pede que essas pedras aqui, Jesus, se transformem em pão, porque é justo que você coma. Você está de acordo com uma necessidade básica da humanidade. O homem sente fome, isso é natural. Mas veja, Jesus responde para o demônio de uma maneira ainda a revelar a malícia dele, mas também a nos ensinar de que este homem ele tem uma necessidade muito maior do que a material, ele tem uma necessidade do alimento espiritual. Jesus diz, olha, não só de pão vive o homem, não só do alimento material, não deste pão, não desta água somente, não desta comida, não deste mundo somente, mas este homem, ele tem uma fome e uma sede, uma necessidade sobrenatural, uma necessidade imaterial, uma necessidade que este pão aqui, que essa pedra, que poderia ser transformada em pão, não saciaria. Ainda que este homem com fome comesse, ficaria ali uma fome naquele homem. Este homem tem fome e tem sede de algo sobrenatural. Jesus revela uma face do homem que o diferencia de todos os outros homens. De todos os outros animais.
Enquanto todos os outros animais dormem, comem, se reproduzem e vivem a vida em função disto, o homem não é assim. Embora o homem coma, durma, descanse, embora o homem trabalhe, e embora o homem ele tenha uma vida próxima dos outros animais, ainda assim, este homem tem uma necessidade diferente dos demais animais da face da terra. Ele tem uma necessidade de um alimento espiritual. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você gravasse, porque isto é importantíssimo para que você entre de cabeça neste método, a Bíblia, no meu dia a dia. Por que ler a palavra de Deus? Porque o homem, ele não sobrevive somente do pão, ele não sobrevive somente de uma realidade material, mas ele sobrevive principalmente do sobrenatural, de Deus que o sustenta no ser, de Deus que o fez, o criou e o sustenta na vida. E o homem é capaz de encontrar um alimento espiritual, sobrenatural, na palavra. Por isso que Jesus diz, olha, não só do pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ali o homem encontra um alimento, e que sacia não só uma fome material, mas uma fome principalmente espiritual. E é disto que Jesus está falando para o demônio, que ele rebate o demônio com a própria palavra, mas que também é um ensinamento para nós. Aqui está a grande importância da palavra. Ela é um alimento espiritual. E desta palavra, se um alimento comum, um alimento material, se um pão tem um certo nutriente, podemos dizer então, ou melhor, nos perguntar, qual é o nutriente da palavra? O nutriente da palavra é a graça de Deus que sustenta o homem. Quando o homem se alimenta da palavra, ele absorve o seu nutriente, que é a graça conferida pelo próprio Deus. E aí este homem, ele recebe esse nutriente e ele caminha, ele tem condições para caminhar na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para orientar a sua vida a partir da vontade de Deus. Aqui está o grande nutriente da palavra, que é a graça de Deus. Se o nutriente de um limão, de uma laranja, podemos dizer que é a vitamina C, porque se encontra ali de maneira rica nas frutas cítricas, não é? Na palavra nós encontramos de maneira generosa a graça de Deus. Esse é o primeiro ponto. E esta palavra, que é alimento espiritual, nós vemos a manifestação da mesma durante toda a Sagrada Escritura. Quando Deus, ele cria as coisas e ele diz, faça-se isso, faça-se aquilo. Deus cria ao pronunciar a palavra. Deus cria ao pronunciar o faça-se. Faça-se o céu, faça-se as águas, os animais terrestres, os animais marinhos, faça-se o homem, façamos o homem. Deus, ele é capaz de, com a palavra, criar. Essa é uma grande manifestação de Deus. E tem um segundo ponto. Pela palavra, nós vemos também que Deus orientou o povo no Antigo Testamento e continuou fazendo isso no Novo. Mas, em especial, no Antigo, nós vemos o próprio Deus convocar Moisés. Moisés, sobe lá no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, eu vou te dar as minhas leis. E ali, Moisés subiu o Monte Sinai, o povo ficou esperando ali, aos pés do Monte Sinai. Lá, Moisés conversou com Deus, Deus entregou a ele os 10 mandamentos. Deus entregou, então, a palavra nos 10 mandamentos para Moisés. E essa palavra, ela foi norte para o povo, não se perder no deserto e em meio a outros povos que ali também habitavam. Não só por meio da lei, mas também pelos profetas, nós vemos a manifestação da palavra. Nós vemos Isaías, por exemplo, que anunciava o profeta. Vemos Jeremias, que denunciava o erro do povo e que chamava este povo para a conversão. Chamava este povo para voltar a Deus, para voltar à fidelidade. A palavra, então, é mais do que a letra. A palavra é mais do que a escrita. A palavra é o Cristo. Por quê? No Novo Testamento, o que nós vemos? São João começa a sua narração, dizendo assim, no princípio era a palavra. A palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela
e nada foi feito sem ela. E aí depois, mais para frente, ele ainda vai dizer, olha, e a palavra se fez carne. Esta palavra que se fez carne é o próprio Cristo. Nós vemos então, na Sagrada Escritura, nos livros, e em especial no Evangelho, a manifestação da palavra e a revelação de que esta palavra é uma pessoa, o Cristo. Portanto, quando eu me empenho a estudar, a meditar sobre a Sagrada Escritura, eu tenho contato com esta palavra, que é uma pessoa. E esta pessoa é o Cristo. O Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o próprio Deus, que estava ali desde a criação e que criou tudo junto com o Pai e com o Espírito, que educou o povo no Antigo Testamento, que fundou a igreja e que nos deu os sacramentos e os seus ensinamentos. Cristo, ele deixa duas heranças que eu posso citar agora com maior destaque. A primeira herança desta palavra é o sacramento. Cristo deixa os 7 sacramentos orientados para a salvação do homem. O batismo, a primeira Eucaristia, né, quando a criança faz lá com seus 10, 11 anos, faz a sua catequese, e aí recebe a Eucaristia, e depois recebe ao longo das missas. Cristo deixou o crisma para confirmar a fé. Cristo deixou a confissão, e aí foi. O matrimônio, o sacerdócio, a unção dos enfermos, enfim. E existe um outro ponto. Cristo deixou os seus ensinamentos, porque ele é o cume da revelação. E ele deixa os seus ensinamentos, e principalmente ele deixa como o homem deve rezar. É deste ponto do ensinamento de Cristo que eu quero falar para você, porque envolve este método aqui. Jesus, nós vemos na narração evangélica, que ele se retirava do meio do povo para rezar. Jesus, embora ele fosse um homem de contato com o público, de contato com o povo, ele curasse as pessoas, os enfermos, fizesse milagres e estava ali convivendo com as pessoas, ele fazia questão de, no dia a dia, se retirar para estar a sós com o Pai. Ele tinha esse hábito. E este hábito também foi algo que os discípulos, que os apóstolos e que aqueles que viriam depois também pegaram, aprenderam e passaram a praticar e se retirar-se para estar a sós com Deus. Tanto é assim, nós lemos lá nos evangelhos que quando Jesus ele foi escolher os apóstolos, ele passou a noite em oração. Ele passou a noite rezando ao Pai. Ele também ensina o seguinte, olha, quando vocês forem rezar, vocês entrem no quarto, feche a porta, e ali no teu quarto, então, com a porta fechada, você reza ao Pai, no escondido do teu coração. E o Pai que sabe o que está no escondido do teu coração, Ele te dará a tua recompensa. Então, Ele ensinou os apóstolos e os discípulos a rezar. Ele também ensinou, não só a essa prática de se retirar e de estar a sós, a guardar a palavra. Ele disse, olha, existe um semeador, o semeador, então, saiu para semear, e aí uma parte da semente caiu no meio da estrada, veio um pássaro, pegou, outra parte da semente caiu em uma terra pedregosa, veio o sol, queimou aquela semente, ela não criou raízes, ela não teve frutos. Teve uma outra semente que caiu em uma terra cheia de espinhos, ela até começou a brotar, teve algum fruto, mas os espinhos a sufocaram. E tem uma outra semente que cai em uma terra boa, e esta semente, ela produz frutos, 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Veja, aqui ele está explicando a relação do homem com a palavra. E o homem que é a terra boa, ou a terra pedregosa, ou a terra com espinhos, ou até mesmo o caminho, onde vem o pássaro e pega a palavra. Cristo, então, ele ensinou, faz parte do ensinamento de Cristo, esta relação do homem com a palavra e com o próprio Deus. Ele ensinou, ele foi o grande pedagogo, ele foi aquele que se encarnou para, de fato, ensinar o homem a se comportar de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, muito bem. A igreja, ela assimilou isso de tal maneira que nós vemos nos próprios apóstolos estas práticas. Já no Atos dos Apóstolos, nós vemos lá no capítulo 2, que
os cristãos eles eram perseverantes na oração, não só perseverantes na oração, mas também eles colocavam tudo em comum e tinha a escuta da palavra e do ensinamento dos apóstolos. Ensinamento esse que eles tinham absorvido, aprendido do próprio Cristo. A palavra, então, ela começa a permear a igreja. Tanto é assim que os cristãos posteriores, eles comentavam sobre os livros da Sagrada Escritura. Por exemplo, você encontra Orígenes, que faz comentários sobre os livros da Sagrada Escritura. Você encontra Santo Agostinho fazendo comentários sobre cada trecho dos Salmos. Ele comenta ponto a ponto de cada salmo. Ele vai meditando e ele vai contemplando. Essa era uma prática. Na verdade, esta é a prática da igreja. Para você ter uma ideia, os monges, eles faziam assim. São Bento, na regra dele, ele dizia o seguinte: olha, nós vamos rezar e nós vamos trabalhar. Então vamos fazer o seguinte: vocês rezem, vocês meditem aqui sobre a palavra, e aí vocês vão trabalhar. E aí quando vocês estiverem trabalhando, vocês não vão deixar de meditar. Enquanto você está fazendo ali o seu trabalho manual, que aí, naquela época, o monge fazia um trabalho de agricultura, ou fazia alguma coisa até mesmo para casa, de comida e tal. Enquanto você está fazendo esse tipo de trabalho, você vai meditar sobre aquela palavra que você leu em outro momento. E quando você tiver um tempo de intervalo desse trabalho, você vai pegar de novo aquela palavra e você vai ler aquela palavra, você vai voltar àquela palavra, até que você absorva a verdade que está ali naquela palavra e tire tudo o que ela tem de oferecer. Veja, essa é uma prática, e é uma prática ainda dos monges. Não só os monges, mas os santos. Não se encontra santo que não tenha intimidade com a palavra. Todo santo tem uma intimidade com a palavra. Padre Pio tinha lá um livrinho do Novo Testamento na sua cela, e ele lia todo dia. Santa Teresa, você encontra nos escritos dela, ela citando os trechos da Sagrada Escritura que ela meditava, principalmente a paixão de Cristo. E assim é com todos os santos. São João Paulo II não é diferente. A palavra, ela permeia a igreja, porque a palavra é o Cristo que ensina a igreja. É o Cristo que reverbera na vida da igreja. E qualquer cristão que se diga de fato cristão, católico, verdadeiro, qualquer católico, ele deve prezar pelo contato com a palavra. E o contato com a palavra transforma, modela. O contato com a palavra faz com que nós, de fato, nos relacionemos com o Cristo, com o Senhor. Ele se faz presente pela palavra. Esta palavra, para que eu absorva esta... Aliás, antes de falar sobre isso, eu quero agora trazer um trecho que Jesus fala, que é a confirmação, inclusive, da oração do Cassiano. Porque quando eu rezava, Deus também me deu esta palavra. Lá em João 14, eu anotei, está escrito aqui. Esta palavra, ela tem tamanha importância, esse ensinamento de Cristo tem tamanha importância, que Jesus ele dá uma promessa em relação à palavra. Ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Foi o que você trouxe. O ensinamento desta palavra é tão forte, é tamanho, que aquele que tem contato com ela, ama o próprio Cristo, guarda a palavra e recebe a presença do Senhor de maneira particular. A isso nós chamamos de inabitação trinitária. Deus habita na alma daquele que guarda a palavra, daquele que guarda os ensinamentos de Cristo, daquele que se conserva em estado de graça, primeiramente, essa é a base, por isso é importante os sacramentos, mas daquele que dia após dia faz a meditação da palavra, guarda a palavra na sua mente e na sua vida. E este homem que se conserva em estado de graça, este homem que, além de se conservar em estado de graça, procura meditar sobre a palavra, Jesus diz, olha, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Este homem recebe o que nós chamamos de inabitação trinitária. A trindade habita no homem que se mantém em estado de graça e guarda a palavra, e medita a palavra. Aqui nós vemos os frutos, e aqui é importante, então, agora sim, vamos para a prática. Como que eu vou resolver isso, Jonathan? Como que eu vou
guardar a palavra e receber o Senhor. Muito bem. Você vai guardar a palavra. Você tem vários métodos sobre isso. Como fazer isso. Mas o que nós praticamos aqui na Canção Nova é esse. A Bíblia no meu dia a dia. O Padre Jonas, ele de fato foi um homem muito prático quando escreveu esse livro. É um livro pequeno. Você pode até se perguntar, mas eu tenho dificuldade com leitura. Eu não gosto de ler, não leio o livro. Não leio o livro. Eu não vou conseguir ler a Bíblia. Calma, não estou pedindo para você ler também de Gênesis e Apocalipse. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos entender o método. Vamos entender. Na sua simplicidade, ainda assim é possível ler e se aprofundar no mistério da palavra e conhecer a verdade e abraçar a verdade e segui-la. Muito bem. No livro, o padre, eu vou falar aqui com as minhas palavras, não vou ler, mas para que você entenda alguns pontos principais. No livro, o padre fala assim, olha, você precisa se organizar. O Padre Jonas está falando aqui. Você precisa se organizar. Como é o seu dia? Que horas você acorda? Que horas você vai dormir? Como é a sua rotina de trabalho? Qual é o tempo que você tem livre? E, neste dia, com as suas tarefas, qual é o tempo que dá para encaixar ali um momento onde você vai se retirar com a Bíblia e com um caderninho do lado, que eu já vou explicar esse negócio do caderninho, com um caderno do lado para rezar com a palavra. Identifica no seu dia o melhor momento, onde você vai estar mais concentrado, menos disperso, portanto, não é? Onde você vai estar mais disposto, onde você vai ter menos distrações. Então, identifica aí no dia qual é o melhor momento. Reserva pelo menos 20 minutos para que você leia a palavra. E por onde você vai começar? Ele explica aqui pela primeira carta de São João. Muito bem, você pode até começar pela primeira carta de São João, mas se você começar pelos evangelhos também, está valendo. Começar lá pelo evangelho de Mateus, Marcos, e ali conhecendo a história de Jesus. E ele diz, olha, calma, não precisa ler o evangelho inteiro, o livro inteiro. Leia um capítulo. Leia um capítulo. E naquele capítulo que você lê, você vai identificar quais são as ordens de Deus para a minha vida. Qual é a ordem de Deus? Por exemplo, quando Deus dá lá os 10 mandamentos, ali é um conjunto de ordem. Não matarás. Não cometerás adultério. E aí ele vai dando algumas ordens. Isso é um tipo de ordem, um exemplo de ordem. Certo? Depois ele vai explicando, olha, identifique também os princípios eternos, que são as leis divinas, as leis que regem o reino. Identifique os princípios eternos. Identifique as promessas de Deus naquela leitura, naquele pequeno trecho que você leu. E depois, o principal, essas duas perguntas, são perguntas fundamentais para aquele que quer se aprofundar na palavra. Qual a mensagem de Deus para mim? Isso tudo você vai estar anotando em um caderno. Então você coloca lá, primeiro, coloca lá o dia, você está fazendo o seu estudo bíblico, sua meditação da palavra, aí você enumera ali as ordens, os princípios, as promessas, você vai colocar também a passagem que você leu, o capítulo, né, do livro que você leu. Não só isso, então você vai colocar ali a pergunta, qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Bom, qual a mensagem, o que Deus está te falando aqui, na tradição católica? O padre está explicando de uma maneira muito simples, algo que na tradição católica já existe. Porque quando a pessoa ela se põe a meditar sobre a palavra, a ler um versículo, um capítulo, ela se põe a procurar uma verdade sobrenatural, que foi mais ou menos o que eu fiz quando comecei essa pregação. Eu peguei lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 4, li, e ali eu encontrei uma verdade sobrenatural. Olha, o homem ele tem uma necessidade que não é meramente material. Passa também por uma necessidade material, mas ele não para aí. O homem é um ser religioso, o homem é um ser espiritual, o homem tem necessidade de um alimento imaterial. Veja, eu identifiquei uma verdade. Essa é a mensagem de Deus para mim. Para mim. Muito bem. Depois que a pessoa identifica esta mensagem, então ela vai para aquilo que, como ela pode colocar em prática? É a segunda pergunta que o Padre Jonas coloca nesse método. Como eu posso colocar em prática isto que eu li, que eu entendi naquilo que era possível, e agora como que eu posso colocar em prática no meu dia a dia, me comprometer? Aqui,
também está de acordo com a tradição cristã. Porque depois que a pessoa, fazendo uso da sua inteligência, ela se aplica a entender o que o texto fala, a entender a verdade sobrenatural, com a inteligência dela, ela enxergou aquela verdade sobrenatural, agora, com a sua vontade, com a vontade, que é mais uma faculdade da alma, ela agora precisa abraçar aquela verdade. Então, se eu identifiquei que o homem ele tem uma necessidade maior de um alimento espiritual do que de um alimento material, se eu identifiquei que o homem ele não tem somente uma necessidade material, mas ele precisa de um alimento espiritual, eu vi uma verdade. Essa foi a mensagem de Deus para mim. Agora eu preciso colocar em prática. Eu preciso abraçar essa verdade. Então eu vou me comprometer a rezar mais. Então eu vou me comprometer a ir à missa. Então eu vou me comprometer a comungar da maneira correta. Então eu vou me comprometer a participar dos sacramentos da maneira correta. Então eu vou me comprometer a perdoar como Jesus ensina. Veja, eu preciso de um alimento espiritual. Se eu preciso de um alimento espiritual, então eu preciso fazer uso daquilo que Jesus me oferece, a palavra, os sacramentos, Eucaristia, confissão, e ali eu vou me alimentando. Assim eu coloco em prática. Veja como o Padre Jonas ele simplifica para que você que diz assim, poxa, eu tenho dificuldade, não costumo ler, não consigo entender a Bíblia, o Padre Jonas ele entrega de certa forma até a coisa mais mastigada para você, para que você entenda e faça esse exercício, o da inteligência e o da vontade. A inteligência que vê a verdade, que identifica a verdade da Sagrada Escritura, e a vontade que se dobra para aquela verdade, que abraça aquela verdade, que se configura aquela verdade. Assim é o cristão que lê a Sagrada Escritura, fazendo este método aqui, que é muito simples. Muito bem, só que esta pessoa, para ela fazer esse estudo, primeiro ela precisou rezar pelo menos um Pai Nosso, pedir ajuda do Espírito Santo, pedir uma iluminação divina, para que ela não vai chegar assim e vai ler a palavra do nada, e vai estar lá no metrô e vai ler a palavra. Não, pega aí, eu vou me retirar, vou rezar e vou fazer esses passos aqui que eu fui narrando. Certo? Esta pessoa, depois que faz isso, agora ela precisa de novo voltar a pedir a graça. Porque a vontade pode até querer, mas a carne é fraca. O homem é limitado. Nós carregamos este tesouro, como diz São Paulo, em vasos de barro. Então, este vaso de barro, que sou eu, que é você, precisa pedir a graça também para conservar a palavra. Conservar a palavra. Eu li, eu meditei, agora eu quero praticar, agora eu preciso conservar aquela palavra e eu preciso praticá-la. Como que eu faço isso? Pedindo a ajuda da graça. Foi o próprio Cristo que disse no Evangelho de São João, olha, fique tranquilo, eu vou para o meu Pai, e se eu não for, o Espírito Santo não vai poder vir, então eu vou. E quando eu for, ele vai ser enviado. E ele vai recordar vocês de todos os ensinamentos, de todas as coisas, ele vai revelar a verdade. Ele vai dar força a vocês, ele vai colocar a palavra na boca de vocês. Veja, então, esse é o momento de pedir a ajuda, a graça, que já veio iluminando, que já veio mostrando o caminho. Agora a graça não se contenta em mostrar o caminho, a graça quer levar o homem a se configurar e a tornar-se um com Cristo. Então tem que rezar, seja uma oração vocal, seja uma oração simples, com as suas próprias palavras, ou uma oração já elaborada, mas tem que rezar pedindo a ajuda da graça para fazer aquilo que é a mensagem de Deus e como você deve colocar em prática na sua vida. E um detalhe muito importante para as pessoas do nosso tempo. Hoje, nós lemos a Bíblia, e assim que nós lemos a Bíblia, beleza, li a Bíblia, peguei aqui, li, meditei, rezei, fechei a Bíblia, pego o meu celular, e agora estou vendo o meu Instagram, vendo quantas curtidas eu tive, ou até, às vezes, não estou nem vendo curtida, mas estou vendo o Instagram do outro, e eu me distraio. Aquela palavra, então, ela some. Aquela palavra, então, ela perde volume dentro de mim. Depois que o cristão, ele medita a palavra, ele reza com aquela palavra, ele não pode se distrair de maneira já imediata. Olha, depois que você
meditou a palavra, faça igual os monges beneditinos. Vai fazer alguma atividade manual, que você ainda consiga conservar a atenção naquela palavra. Você que está em casa agora na quarentena, beleza, vai lavar uma louça, vai passar um pano na casa. Enquanto você está ali passando pano na casa, lavando uma louça, ou até mesmo no seu trabalho, talvez você esteja trabalhando de home office, ou trabalhando mesmo no seu local de trabalho, na empresa onde você trabalha, vai ali fazendo memória desta palavra, vai ali ruminando esta palavra, traga à mente o versículo que você leu. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. É bom voltar àquela palavra, é bom voltar àquilo que Deus me falou. E aí você volta não só àquele versículo, não só àquele capítulo, mas você volta, principalmente à experiência que você fez naquele momento. E aquela palavra, então, ela continua ecoando em você. Agora, se você terminou de fazer o seu estudo bíblico e já pegou aqui o celular e já está vendo Instagram, Facebook, sei lá o que está vendo, já era, perdeu a palavra. Você é como aquela terra pedregosa, onde a semente caiu e ela não criou raiz. Ou você é como aquela beira de caminho onde a semente caiu, veio o pássaro e roubou a semente. Ou você pode ser até mesmo aquele que a semente caiu, começou a brotar alguma coisinha, mas os espinhos sufocaram. Depois que você tem contato com a palavra, faça algo que não te distraia completamente, que você consiga ainda ali ruminar esta palavra no seu dia a dia. Veja, o contato com a palavra não pode ser somente em um momento do meu dia. Eu tenho um momento forte com a palavra, seja de manhã, seja à tarde, que você se organize, fique ali pelo menos 20 minutos, depois você vai aumentando esse tempo. É assim que o padre ensina. Não comece 2 horas, porque você não vai conseguir. Comece com 20, aumente para 30, depois de uma semana, aumente para 40, até que você estabeleça um tempo, e aí os santos ensinam isso. São Pedro de Alcântara, por exemplo, ele diz, olha, que a oração dure enquanto houver uma piedade, uma devoção, porque chega um momento em que aquela alma já não consegue mais. Não por conta de Deus, mas porque ela não chegou nesse nível ainda. Então comece do pouco. Comece do pouco, faça isso. E depois, durante o dia, volte àquela palavra. Volte àquele versículo. Volte àquela experiência. E assim, durante o dia, a palavra ela vai permeando as suas atividades. E você vai tendo um relacionamento com a palavra. E é isso que os santos da igreja dizem ser capela interior. O homem que tem tanto contato assim com a palavra, o homem que cria este hábito, este bom hábito, esta virtude do contato com a palavra, não só em um momento do seu dia, mas ele volta àquela experiência, ele rumina aquela experiência, ele estende aquela meditação, e ele não se deixa distrair por coisas fúteis, por conversas fúteis. Este homem ele vai construindo uma capela interior. E aí, aquele que guardar a minha palavra, aquele que me ama, vai guardar a minha palavra. Olha, é um treino de amor. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. E aí, guardará de tal maneira que eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. É isso que Jesus diz. Aquele que guarda a palavra é como que colocasse um tijolo hoje, um outro tijolo amanhã, depois um outro tijolo, e vai construindo de tijolo em tijolo uma capela. Até que Deus vem e habita naquela alma de maneira extraordinária. Extraordinária. Esse é o homem chamado a meditar a palavra. Esse, na verdade, é o hábito que todos nós cristãos, católicos, devemos ter. Porque é isso que a igreja ensinou durante todo esse tempo. É isso que os grandes homens, que os padres da igreja, é isso que os monges, é isso que os santos, é isso que a igreja ensina. Por isso que a igreja tem a prática da Lexio Divini, onde ali ela tem uma leitura da palavra de Deus. É assim que um católico deve se portar diante da palavra. Ele não deve pegar essa palavra somente quando ele quer uma resposta. Ele vai lá, fecha o olho, aí abre a Bíblia. Essa aqui está boa. Não, essa aqui não está boa, deixa eu pegar outra. Não. Olha, nada contra aqueles que abrem a Bíblia para pegar uma palavra. Deus é capaz de falar assim. Mas nós não podemos negligenciar a sacralidade da palavra.
Deus é capaz de falar até mesmo por uma mula, como ele falou pela mula de Balaão. Obrigado, soprou aqui. Obrigado. Exatamente. Deus pode falar assim. Eu abri a Bíblia, beleza. Mas o que Ele mais quer é um relacionamento com você. O que Ele mais quer é falar ao teu coração dia após dia, momento após momento, situação após situação. E assim, você vai ter um alimento espiritual. Assim, você vai ser um homem da palavra. E as pessoas vão te confundir como um homem da palavra. Tem uma história, inclusive, que a gente conta aqui na comunidade, que chegou um tempo que as pessoas começaram a vir para a Canção Nova, e em vez de perguntar pelo padre Jonas Abib, perguntava pelo padre Jonas da Bíblia. Veja, o padre Jonas, nas pregações dele, ele permeava a palavra. Ele vinha de um livro, ia para outro, e costurava, ia para cá, ia para lá, e levava a pessoa a uma meditação profunda da palavra. Ele passava, comunicava o evangelho. Mas você via também na vida dele, nós vemos ainda hoje, um homem que encarnou a palavra. E aí, aqueles mais simples, que confundiam o nome do padre, porque não é um sobrenome comum, Abib, não é um sobrenome comum, pelo menos não de origem brasileira, mas sim libanesa. Então, as pessoas chegavam e falavam, cadê o padre Jonas da Bíblia? Porque as pessoas assimilavam a figura dele à Bíblia. Porque ele era um homem também que falava muito da Sagrada Escritura, que promovia o estudo da Sagrada Escritura. Assim também acontecerá com você. Mas muito mais do que isso. Muito mais. Você vai ser conhecido como um homem que assimilou as virtudes de Cristo. Como um homem que conhece a Cristo, não de boca, não de ouvido, mas um homem que conhece a Cristo porque experimentou o Cristo. E aí, quando as pessoas virem o fulano ou o ciclano que medita a palavra, que faz conforme a palavra aponta, essas pessoas verão o Evangelho. Verão o Evangelho. É isso que nós somos chamados a ser. O cristão é chamado a se configurar de tal maneira com Cristo, que é a palavra. Foi assim que eu comecei a pregação. Cristo é a palavra. Nós somos chamados a nos configurarmos de tal maneira com Ele, que nos tornaremos outros Cristos. É esse o ponto. Existe um mistério de cristificação na alma, na medida em que a pessoa se aproxima da palavra, que ela se aproxima dos sacramentos, que ela bebe dos ensinamentos de Cristo. Que ela bebe dos ensinamentos de Cristo. E ali ela vai, pouco a pouco, sendo alimentada, transformada e santificada. Não há pessoa neste mundo que, tendo feito uma meditação profunda da palavra, dia após dia, não tenha como resultado a santificação da sua própria alma. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa primeira vocação. Desejo que você seja como o próprio Cristo, não tomando o lugar dele de Deus. Óbvio, espero que você tenha entendido isso. Mas como o próprio Cristo, no que diz respeito às suas virtudes, aos dons, no que diz respeito às características de um homem de Deus, de um homem que se submete à palavra de Deus, que se submete à vontade de Deus, de um homem onde as pessoas, ao olharem para ele, veem, ali está um cristão, como fizeram com os cristãos lá em Antioquia. Era tamanha a vivência daquelas pessoas a respeito da palavra, que olharam para aquelas pessoas e disseram assim, ali estão os cristãos, eles estão ali. Identificaram aquelas pessoas por aquilo que elas acreditavam, mas principalmente por aquilo que elas viviam a partir de sua fé. Assim nós somos chamados a ser. Assim você é chamado a ser. E de meditação após meditação, você vai viver um processo de santificação. Então eu convido você a adquirir esse livro aqui. Isso não é uma mera propaganda. Não, eu não trabalho com isso. Eu trabalho com almas. Jesus me chamou um dia, eu fui transformado um dia pela palavra, que disse o seguinte, eu abri aqui no Evangelho de São Mateus, fazendo o estudo, e estou girando a mão aqui, está perdendo, né, da câmera? Eu abri no Evangelho de São Mateus, fazendo o estudo, Mateus 4. E ali eu vi Jesus dizer o seguinte, olha, segue-me, e eu farei de você pescador de homens. Eu fiz uma experiência com a palavra. E essa experiência foi tamanha que eu estou aqui hoje, pregando para você. Mas não porque eu estou pregando somente,
mas porque eu dei tudo. E eu falei, então agora eu vou te seguir. E eu vou ser pescador de homens. Essa palavra modificou a minha vida, mudou a minha vida, transformou a minha vida. É assim que a palavra faz conosco, com a nossa alma. Mais do que o serviço prestado. Existe uma modificação no ser que Deus quer realizar, daquele que realmente tem um contato profundo com a palavra. Por isso, não perca a oportunidade de ter um contato com a palavra. Vamos rezar agora? Convido você, se você estiver em casa, está sentado no sofá, levanta. Levanta, porque agora eu preciso que você esteja disposto a selar esse momento de meditação da palavra, porque o que nós fizemos aqui foi uma meditação coletiva, para que você entendesse, olha, existe um alimento sobrenatural, existe um alimento que não é o pão, mas que é a palavra. Esta palavra é um pão eterno, é um pão de eternidade, não é aquele pão material ali que vai daqui a pouco se deteriorar. E este alimento tem um nutriente, a graça de Deus. E este alimento hoje é o mais importante na sua vida. O homem foi chamado não somente para uma realidade meramente terrena, a viver em busca das coisas materiais. A roupa de marca, a comida, o prazer sexual, aos bens que pode adquirir. Olha, talvez uma coisa ou outra até te ajude. Muitas dessas coisas são necessárias. Muitas dessas coisas são justas. Mas quais delas é eterna? Qual dessas coisas vai perdurar por toda a eternidade? A palavra. Porque tudo foi feito por ela. No princípio era a palavra. A palavra estava junto de Deus, a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela e nada sem ela. E a palavra se encarnou, e a palavra é o Cristo. Então eu convido você a, com suas palavras, já dizer, Senhor, eu quero me abrir à Tua palavra, e eu quero me comprometer a viver conforme a Tua palavra. Eu quero me comprometer a ler a Bíblia todo dia, porque é isso que o padre fala, olha, você precisa ler a Bíblia todo dia, e ler todo dia, reler se for preciso, grifar. Se você for ver aqui, minha Bíblia está cheia de tinta de caneta, porque eu vou marcando aqui a promessa, o princípio, a ordem, e aí eu vou riscando, e eu vou marcando onde Deus falou comigo. Se comprometa também, se comprometa a fazer isso. Eu quero, Senhor, ter uma intimidade com a Tua palavra, e eu quero viver conforme a Tua palavra. Eu me disponho, porque eu quero ser a Tua morada. Eu quero ser, Senhor, aquele que constrói uma capela interior para o Senhor morar. Eu quero Te amar tanto, ao ponto de guardar a Tua palavra, guardar os Teus ensinamentos, e guardando o Teu ensinamento, receber o Senhor em minha alma, na minha capela. E aí eu quero Te levar durante todo o meu dia, e em todas as minhas situações, Senhor, eu quero me submeter à palavra. Em todas as situações eu quero me submeter à palavra. Em cada decisão eu quero me submeter à palavra. Eu quero ser um homem como um verdadeiro cristão. Faz, Senhor, de mim um homem da palavra. Que as pessoas, ao olharem para mim, não vejam o Jonathan, mas vejam o Cristo. O homem da palavra. O homem que não sobrevive somente do pão, que se alimenta do pão, mas que principalmente se alimenta da palavra. Eu quero me alimentar da palavra. Eu quero me alimentar deste nutriente espiritual. Vem, Senhor, vem morar em mim. Oriandalabada, la chore lebada labada la 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 labada labada la la la. Chore lebada labada relevanda labada 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 labada.
Senhor, eu quero pedir para as pessoas que estão acompanhando esta pregação, que aconteça assim como aconteceu com aqueles que escutaram a pregação de Pedro, onde Pedro, após Pentecostes, prega para uma multidão. Eles escutam, Senhor, a verdade, que o Senhor era Deus, que o Senhor veio, se encarnou, morreu, ressuscitou, que deu a vida por cada um, que deixou os seus ensinamentos. Eu quero pedir essa mesma graça agora, que aqueles que estejam agora escutando, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito que deixe o coração deles compungidos, aquebrantados, e comece uma obra de conversão pela palavra, que esta verdade agora penetre o entendimento destas pessoas, penetre, Senhor, a inteligência, ilumina, Senhor, agora a inteligência destas pessoas, e iluminando a inteligência, Jesus, começa a convidar a vontade, convida a vontade destas pessoas a abraçar esta verdade, uma verdade sobrenatural, porque aquele que medita sobre a palavra, medita sobre uma verdade sobrenatural. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre essas pessoas. Quem está escutando agora pela TV, pelo rádio, pela internet, pelo YouTube, Senhor, pelo aplicativo, eu quero pedir a Tua graça sobre cada uma destas pessoas, pessoas que se sentem pequenas diante da palavra, pessoas que se sentem até de certa forma inúteis, que não conseguem compreender, que dizem, eu já tentei, mas eu não consigo. Eu quero pedir sobre essas pessoas, os mais simples, Senhor, abençoa esses, para que eles perseverem na intimidade com a palavra, porque se tem algo que pode transformar a vida dessas pessoas, é a palavra, é o Senhor que é palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que já têm o conhecimento da palavra, um conhecimento teórico, um conhecimento, Senhor, que não é na vida prática, pessoas que não encarnaram a palavra. Quero pedir sobre esses, derrama o Espírito Santo, derrama o Espírito Santo sobre esses, pessoas, Senhor, que fazem da palavra como instrumento errado de sua vida, que não interpretam a palavra a partir da doutrina da igreja, do catecismo, do magistério, da tradição. Eu quero pedir sobre essas pessoas, que elas não parem, que elas não permaneçam em seu orgulho. Visita estas pessoas, Senhor, e ajuda estas pessoas a submeterem a sua vida à verdade do Evangelho e à verdade pregada pela igreja. Vem, Espírito Santo. Pedir nesta hora sobre nós a graça do alto, a graça do Espírito Santo. E meu irmão, minha irmã, não perca, não se distraia, rumine esta palavra que o Jonathan trouxe para nós. No Evangelho de São Mateus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh Espírito Santo, nesta hora, abre a nossa inteligência, abre, Espírito Santo, agora a capacidade de compreender no mais íntimo do nosso ser a fecundidade desta palavra. Faz de nós, Espírito Santo, um terreno fértil, onde essa semente vai fecundar. Essa semente que foi lançada, ela vai fecundar e vai produzir frutos, frutos de santidade, frutos de uma vida nova. Que não seja mais uma palavra, Senhor, lançada sobre a minha vida, mas que seja a palavra da minha vida. Assim como o Jonathan partilhou da palavra do seu chamado, a palavra onde Deus o alcançou, talvez essa palavra seja a palavra que vai marcar definitivamente a sua história, a sua vida. E esse é o sentimento que me vem agora. Muitas pessoas agora que estão sendo impactadas por esta palavra, e a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, eu lhe garanto, você nunca mais será o mesmo. Como nós dizemos aqui na Canção Nova, a partir desta palavra,
Acontecerá um divisor de águas na tua vida, um ontem, um hoje e um amanhã. A partir desta palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vem, Espírito Santo, vem. Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir sua riqueza em meu coração, e descobrir suas riquezas, e descobrir suas riquezas em meu coração. Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. Diga isso mais uma vez: e descobrir suas riquezas, e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Desejamos a você, meu irmão, minha irmã. O salmista mesmo já cantou: como eu amo, ó Senhor, a vossa lei. Que você, a partir de hoje, a partir desta pregação, desta partilha da palavra, você seja um homem apaixonado pela palavra de Deus, uma mulher apaixonada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, que é um alimento essencial na nossa vida. Nós não podemos caminhar no escuro, nós não podemos mais seguir a nossa vida de qualquer jeito. É a palavra de Deus que ilumina os nossos passos, que ilumina as nossas escolhas, as nossas decisões. O Espírito, ele nos impulsiona, nos encoraja, e a palavra nos direciona na direção da vontade de Deus, a direção que você será plenamente feliz e realizado. Tudo aquilo que você fizer sua vida. Deseja, meu irmão, deseja, minha irmã, no final deste momento de oração, da partilha da palavra, deseja do fundo do seu coração ser um homem apaixonado pela palavra de Deus. Deseja ser uma mulher apaixonada pela palavra de Deus. E o primeiro passo, a primeira tarefa para você a partir de agora é ir lá na sua estante, tirar a sua palavra, o Salmo 90, passar um espanador nela, e a partir de agora, começar a partir de hoje, se puder agora mesmo, começar a fazer o seu estudo bíblico, a partir daquilo que o Jonathan
nos ensinou de maneira muito prática, muito pedagógica nessa tarde. Não deixa para depois. Não perca esta hora da graça. Não se distraia. Lembra disso? Não se distraia. Aproveite essa oportunidade e já mergulhe na palavra de Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Bom estudo da palavra. Partilhe conosco depois os frutos e as bênçãos de Deus na sua vida.